Estamos recebendo o elenco de Rei Davi, hoje o último capítulo, com a gente aqui Leonardo Brício, Renata Domingues, Maria Ribeiro, Leandro Léo. Vamos tomar café, mostrar algumas cenas, algumas imagens especiais de Rei Davi, falar sobre o último capítulo, mas também vamos ouvir as pessoas nas ruas. Bom, sucesso de Rei Davi, todo mundo já sabe, a expectativa para o final é muito grande. O Leonardo falava pra mim agora, eu gosto de assistir, eu tô na expectativa, eu assisto tudo quando tá acontecendo, porque às vezes fica tarde, o pessoal vê na internet e fala, não, eu tenho que ver na hora, eu quero ver a hora que tá passando, eu não aguento, eu tenho que assistir. Então imagina a expectativa pra hoje, né? Nossa. Eu sei o que acontece, né? Nós gravamos, mas mesmo assim tem mas edição, a gente gravou opções, né? de Acontece final, né? também. Tem o final em que a minha personagem se dá bem e fica Que mentira! com o Davi. Que mentira! A gente não podia falar isso. Não, eu achei que... Não, tem as opções de final. Aliás, a pergunta que tu quer calar, por que a Mikau não foi apedrejada? Eu não entendo. Gente, a Mikau vai se dar bem no final. Desculpa, você que é adulta, dá licença. Sou a primeira mulher do Davi. Ela podia ser apedrejada 3 vezes no mínimo. Muito mais importante, entendeu? Excelente. Bem, eu vou discutir aqui. Não, porque... por sinal, a gente vai até falar assim, hoje tem uma cena bem legal que a gente Tem, hoje tá acaba com a castigo Mikau, dela. A gente acaba com a Mikau. Ela tá merecendo, né, Vocês não gente? sabem o que eu fiz depois. Vamos ver então o que as pessoas estão esperando. Você percebeu o clima já? Vamos ver? Vamos ver o que o pessoal falou nas ruas? Vamos lá. A minha expectativa para o capítulo final é que quem deva herdar o trono, que Deus deva escolher, eu acho que na minha opinião, o rei Salomão, né? Não queria que o Davi morresse, não. Eu queria que ele derrotasse o filho dele, que o filho dele é muito ruim e que ele continuasse a ser o rei para subir Israel, não Salomão. E o Davi consiga ensinar ao seu filho que o que ele está fazendo não é o certo, que o caminho que ele deveria seguir é do lado dele, aprendendo a como reinar o reino dele. E que seja uma grande lição para ele. A expectativa do último capítulo, eu conheço já a história, mas é que a televisão apresente às pessoas realmente o que aconteceu, né? E qual vai ser o resultado de Absalão por tentar conquistar ali um objetivo pessoal próprio sem a direção divina, com as suas próprias mãos, né? Porque todos nós dependemos de Deus, essa é a verdade. Muitas surpresas, tô curiosa para saber. Legal, bacana, né? Você viu que o pessoal acompanhou, né? Muita coisa acontecendo hoje. A gente tava comentando aqui que ficou muita coisa pro último capítulo. Tem casamento, unção, mortes, castigos. Reviravolta, será? Muita coisa acontecendo hoje. Bonito capítulo. Ó, vamos falar um pouquinho sobre momentos especiais de Rei Davi, especiais para cada um de vocês. Cenas marcantes. Leonardo, por exemplo, uma cena marcante ou uma cena difícil, enfim, lembra de alguma cena aí que você acha que vale a pena a gente relembrar e mostrar? Foram tantas, né? Mas teve um momento do Davi que acho que é um momento crucial, é que o Davi, depois que casou com Batseba, desejou Batseba, casou-se com ela, esse foi o grande pecado de Davi, né? E por isso Deus pune ele, né? E tem uma cena com Natan, com o profeta Natan, que foi muito forte, que é quando, no momento que ele fala realmente toda a desgraça que vai acontecer na vida de Davi por causa desse ato. Vamos ver? Então, vamos. Agora, vamos lá. Você tramou de forma covarde a morte de Urias. Matou um soldado valente e honrado com a espada dos amonitas e tomou para si a mulher que era dele. E porque você desagradou o Senhor e o desprezou ao tomar para si a mulher de Urias, a espada jamais se apartará da sua casa. Alguns de seus descendentes terão uma morte violenta, e da sua própria descendência brotará o mal que se erguerá contra você, causando a sua desgraça. Perdão, meu Deus. Eu não sou digno desse reino, dessa coroa. Parabéns, sensacional, cara.
Sensacional, emocionante demais. É difícil escolher uma cena, né? Essa foi só uma delas, né? É difícil. Foram muitas cenas difíceis. Tipo assim, muito drama, né? Muita tragédia na vida desse homem, né? Então não foi fácil fazer isso, não. Eu acho muito legal ver, assim, porque isso foi uma das coisas que me preocupou muito, assim. O trabalho do Léo é um trabalho muito bonito, assim. Eu admiro muito ele como ator profissional e tal. Há muitos anos também, conheço ele desde muito jovem. E é muito legal, assim, a relação, desde bem mais jovem, né? Eu acho muito legal. Oi? Ele é tão velho assim, pô, ele é novo. Eu conheço ele desde bem mais jovem, não falei da idade dele, falei da minha. Vocês estão querendo puxar sardinha, né? Fazer piadinha. Não, mas eu tô falando sério, assim, foi uma das coisas que me preocupou, assim. Eu me importei muito com a opinião dele com relação ao personagem, sobre essas coisas, a gente trocou muita ideia. Inclusive, vocês andaram muito juntos no começo, né? Andamos juntos, trocamos muitas ideias, assim, ele me ajudou muito, assim, e eu fico muito feliz de poder ter feito, assim, ele mais jovem, porque... então fala uma cena sua, parecido, né, gente? Fala uma cena sua marcante, então, pra gente. Cara, eu acho muito bonita, assim, a cena da morte do Golias, mas o ungimento do Davi me emociona muito, assim. São cenas muito importantes, mas o ungimento, o momento que Davi foi ungido é um momento bem bonito. Vamos assim. ver, então. Acho bem legal. Senhor, honra teu servo. Legal. Muito bom. Foi muito maneiro, assim, gravar essa cena, assim, essa câmera é mó legal, né? Nossa, o take que você joga a pedrinha é incrível. É legal, né? A gente repetiu muito isso. Eu achei que tinha sido de primeira. Tem que... Enfim, a gente teve que ter o cuidado de ter o direcionamento da pedra fake e tal, tudo certinho pra gente conseguir fazer. Foi bem legal, foi bem... Vamos ver o ungimento então agora, que você citou também. O ungimento do Davi é que eu acho que mais... Te marcou, assim, vamos lá. Pessoal, né? Vamos nessa, pode rodar. Rei de Israel, que Deus o abençoe em todos os seus caminhos. Muito legal. Eu tava falando dele, do ungimento dele também, que foi outra cena muito bacana, mas essa foi linda também. Essa também é incrível. Né? As cenas também que os salmos que ele cantou, tem uma cena um salmo que você canta também. Foi muito legal essa onda Ele do salmo. mesmo cantou, viu, gente? É muito legal essa onda do salmo, porque junto com o Marcelo, ele é músico, o produtor musical. Ele é músico, gente. A gente foi ouvindo referências e tal que o Spinello mostrou e foi insistindo muito nessa ideia da gente ouvir coisas que tinham uma relação direta com a música da época e com referências mais próximas. E aí a gente foi ouvindo junto e a gente foi compondo junto, assim, as melodias e para lugares que, de fato, a fonética é diferente, né? Então, junto com o professor de hebraico, a gente foi chegando num lugar comum, num denominador comum ali de melodia, com o que a gente estava dizendo de emoção e com a pronúncia também, assim. Isso foi muito divertido. E sabe que você foi muito elogiado por algumas pessoas que conhecem bem, conhecem a história, enfim, conhecem a cultura. E a gente aqui, em entrevistas, a gente recebeu algumas pessoas por outros assuntos diversos aqui, e todo mundo comentava o teu canto, a maneira como você fez, a maneira como você interpretou. A gente ouviu isso de várias pessoas. É muito legal, né? É, muito legal. A gente fica muito orgulhoso, né? Eu sou muito grato à música, assim. A música sempre me leva para lugares muito legais, assim. Aprendo muita coisa. É porque ele passou, assim, era uma
letra linda, em hebraico, e ele conseguiu passar pra gente, né, o que dizia a música. Na verdade, o nosso hebraico, o hebraico dito por um brasileiro não fica com a mesma propriedade é muito do que... mais difícil pra você cantar no idioma que você não domina. E na verdade eu acho que é mais bacana a gente trazer pra gente mesmo, como de verdade a gente diria, né? Porque querendo ou não, somos brasileiros. Mas seu show, uma abertura, uma introdução, alguma coisa, porque ficou tão... Já pensou nisso? Vai ficar legal, eu acho. Boa ideia. Tem bastante história pra contar. Legal. Maria Ribeiro, eu imagino que a cena de hoje vai ser uma das mais fortes pra você, porque, né? Quando o Davi realmente se dá conta que ele sempre amou a Mical. Que ela é uma cobra! Que ela é uma cobra! Não, sério, cara. Eu sei que você tá defendendo a personagem, porque no fundo ela amava demais, né? Claro, ela amava demais, ela arriscou a vida dela por ele. E é uma mulher que sempre quis ter filho e nunca conseguiu. Quer dizer, se hoje isso é uma coisa triste para uma mulher, imagina naquela época que a função da mulher era procriar, né? Gerar filhos homens. Então, ela fica muito sem valor e realmente morre de amor, faz maldades por amor. Eu realmente não fiz uma vilã. Tudo que ela fez foi por consequência de um abandono, de uma dor. Eu acho que o Davi foi de quinta com ela. E a Batseba uma oferecida. Eu acho, realmente. A Maria ela gostaria de reescrever a Bíblia, entendeu, gente? Que a gente não pode esquecer, né? Desde pequena, que ela era invejosa, que ela desejava sempre... Desde pequena tem e os pais, que ela realmente a educação que ela teve foi incrível, né? Idólatra. Não, ela tem Você é tão boa atriz que não dá pra saber quando você tá falando a verdade e quando você tá brincando. Mas eu acredito Vamos realmente. rever a cena? Aí a gente comenta. Todas as outras mulheres de Davi têm filhos. Até a adúltera tá lá com o filho dela. Eu também quero o meu. Mas eu vou te dizer uma coisa, Nath. Se eu não puder ter o meu próprio bebê, ela também não vai poder ficar com o dela. Calma, Mical. Calma. Se eu não puder ter o meu bebê. Calma, Mical. Calma. Preste atenção, Mical. Mical. Você fez isso por amor também, querer matar aquele bebê. Bebê fruto do adultério, né? Não foi horrível isso. Agora, revendo a cena. Eu realmente foi um trabalho muito especial, a personagem era muito bonita. Eu acho muito legal quando você consegue dar várias camadas pro personagem e você não tem como, você se encontra com ele, né? A interpretação é isso, é a tua leitura do personagem. Então tem um encontro do personagem com o que a gente vive. E eu sou muito ligada à criança. Ficaria muito infeliz se eu não pudesse ser mãe. Não há aí nenhuma propaganda ou julgamento, estou falando do que realmente como eu sou. Então eu tenho pena dela. Realmente, me compadeço, assim. E essa cena com o bebê foi horrível, porque eu tinha que sacudir o bebê era uma graça. Eu sou testemunha que a Maria reclamou dessa cena desde quando ela leu. Desde quando veio o capítulo fazer com essa cena escrita, ela já estava tensa. Queria fazer com o bebê de mentira. A gente tem essa cena. Vamos lá? Tá no ponto isso? Vamos ver se a gente consegue ver. Você não vai fazer mal a essa criança. Solta. Você já me atrapalhou demais, sua bruxa. Uau, é forte. Não, e antes disso, realmente assim, tem uma violência com o bebê que eu tentei sacudir com todo o amor, mas de alguma maneira, né? Mas tudo feito com o maior cuidado. Claro, sem dúvida nenhuma. A mãe do lado e tal. Criança um anjo. A criança não chorava. A gente tinha que botar o choro na edição. A criança não chorava, gente. Aliás, a gente deu sorte com criança, né? A gente deu sorte muitas com crianças e as crianças dormiam. Olha, a gente diferente das ovelhas. Olha, a gente vai ver outras cenas, vamos comentar. Você viu que eles estão emocionados aqui, mostram realmente que foi um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação. E o resultado está aí no ar, esse sucesso que é Rei Davi, hoje último capítulo. A gente está aqui com o pessoal de Rei Davi, todo mundo rindo, chorando, se emocionando, porque hoje é o último capítulo, você não pode perder, tenho certeza que você não vai perder. A gente está revendo algumas cenas que marcaram, né, essa trajetória de todos eles aqui e do elenco inteiro, claro, porque 4 representantes estão aqui, mas tem muita gente boa nesse elenco. A gente estava lembrando da Marli, uma querida que deixou muita saudade, né, uma homenagem para ela agora e para toda a equipe técnica também, porque precisou muito da equipe técnica aqui, né? Foi um trabalho literalmente de equipe, foi um esforço coletivo. Acho que inclusive
inclusive o resultado que está no ar é merecido. O grande Gracindo Júnior, não podemos esquecer também. Nosso brilhou como Saul. Que raiva dele. Ele brilhou. Ele encerrou, foi a primeira temporada. Eu digo que essa série teve temporadas, né? Teve a temporada de Saul, teve a temporada de Isbaal, a de Batseba e a dos filhos. Não, e era tão gostoso porque a gente assistia, já acabou essa, agora vem outra. Já acabou essa, agora vem outra. Já acabou. Bianca Castanho. Bianca brilhou também. Gualda, realmente. Vitor Hugo também tá brilhando. Sensacional. Barilar, acho que foi sofreu na sua mão. Foi uma série, Paulinho Figueiredo, foi uma série que todos os atores tiveram o seu momento, assim, todos os personagens tiveram o seu momento na série. E o seu momento? Qual foi? Olha, Batseba, tanto, assim, acho que menos que Davi um pouquinho, Davi sofre mais. Porque Davi mandou matar o marido, ela não participou disso. Mas ela pagou também pelo adultério, que na verdade foi por amor também. Mas a mulher na época não tinha direito a escolher nada, nem a amar. Então Batseba tomou as rédeas do destino dela para si e foi revolucionária e pagou um preço alto por isso. E a cena que mais difícil da minha vida foi com certeza a cena da morte do bebê. Então vamos ver. Meu filho, não. Nossa. Eu terminei essa cena querendo morrer. Eu não sou mãe ainda. Mas acho que toda mulher tem esse instinto maternal, né? Eu tive que buscar dentro de mim elementos que para trazer à tona essa mãe, e usei memória emotiva. Eu sou apaixonada pela minha irmã. Minha irmã é o amor da minha vida, o maior presente que Deus já me deu. E eu fiz a cena, foi o único bebê que eu carreguei no meu colo. Eu fiz a cena pensando nela e foi muito difícil. É difícil quando você usa memória emotiva porque é um caminho, é um risco, né? Mexer. É um risco, é difícil sair depois. Mas valeu a pena. Eu digo que todas as lágrimas que eu derramei pela Batseba valeram a pena. Eu lembro de você comentar muito até na internet depois, você falar da dificuldade que foi essa cena e o tamanho desse sofrimento, falando exatamente isso, que você não é mãe, mas que foi muito difícil de você, até para buscar isso. Sim. E essa emoção, de que maneira isso te marcou. Acho que cada um de vocês passou por isso. É uma imagem que choca você com um bebê morto nos braços. Coisa roxinha. Choca. Não, aquilo foi efeito, né? Fizeram? Eu fiz com boneco. Não tem como você fazer uma cena daquela. Ali não tinha como o bebê não chorar, gente, eu gritando daquele jeito. Ali tinha que ser boneco. Quando apareceu a imagem do boneco do menino, fizeram pra ele ficar mais roxinho? Fizeram um efeito pra ele ficar. Tanto, desde o parto dele, ele já tá mais branquinho, né? Já fizeram um efeito. A gente viu o tamanho desse trabalho, a importância. Olha quantos profissionais são envolvidos numa produção desse pote para você ter esse resultado que você acompanha na sua TV à noite. São cenas difíceis, cenas especiais que a gente está lembrando para você. Cena difícil. Olha, como a gente estava falando, essa minissérie essa história se passa 1000 anos antes de Cristo, né? Então são emoções, acho que muito primitivas. A gente está acostumado a fazer coisinha cotidiana e tal. Então, por exemplo, eu tinha cenas que estava escrito assim: Davi se rasga de emoção. É exatamente isso. Quando eu li, eu falei assim: como é que isso hoje em dia? A gente não tem uma referência. Como é que uma pessoa se rasgar por estar emocionado, assim? Só se fosse histérico, né? Tipo assim. Então era uma coisa que era muito difícil de imaginar como fazer. Tem que se entregar muito grande. Tem que se entregar, tem que emburacar e fazer, né? E você fez escrito. E foi maravilhosa, vamos ver. Vamos lá. Compaixão de mim. Segundo a multidão de suas misericórdias. Lava-me completamente das minhas maldades. Purifica-me do meu pecado, Senhor.
Mas eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Fantástico, parabéns, incrível, cara, incrível, incrível. A sequência foi até difícil porque ela foi dividida ao meio, lembra? Que eram muitas cenas nesse cenário, então não dava num dia só. Então eu tive que fazer num dia, aí depois no outro dia retomar toda a emoção para fazer continuar, né? Isso é uma das coisas que da gente fazendo novela, minissérie, assim, essas coisas são bem complicadas quando se trata de cenas tão pesadas. Uma das grandes dificuldades em Rei Davi, inclusive, porque a gente gravou por eixo, então assim, a gente com muita cena de emoção, gente, não tem como dar continuidade à lágrima. Não tem como repetir uma emoção igual da mesma forma. Cada vez que você faz, vem uma emoção diferente, vem de forma diferente. Cada vez que vocês assistem também, porque a gente percebeu isso aqui, a emoção de vocês assistindo. Maria, se você pudesse resumir o que foi a importância de fazer esse trabalho para o telespectador que curtiu, que assistiu, que está emocionado, que está na expectativa, alguns a gente já mostrou aqui, como é que você resumiria isso? Eu acho que foi olhando de fora, independentemente de eu ter feito a série, eu acho que foi um marco para a Record. Eu acho que era uma série de um nível, assim, realmente... Acho que qualquer lugar do mundo essa série pode passar e ela não está aquém de Roma, que a HBO passou, enfim, de várias outras séries. O Spinello, o diretor, é muito talentoso, é um obcecado, é um cara que realmente vê... A Renata tá rindo porque realmente ele demora e fala assim, cara, chega, cara, vê o teu fio de cabelo, ele acompanha tudo. Então, realmente, realmente é um trabalho que... Dele. E pra gente, é muito gostoso você fazer, como o Léo falou, é uma história muito primitiva. A gente não pode fugir do épico, não pode ter medo do melodrama. E para um ator, isso é uma delícia. De alguma maneira, você fazer teatro na televisão. Então, isso deu um prazer, assim, e o elenco era todo muito bacana. A história é maravilhosa. É uma história que realmente... tem uma coisa meio infantil, no bom sentido, de você ouvir histórias da Bíblia, histórias épicas, né? Que é a origem, a gente não sabe exatamente onde vai dar, não sabe exatamente o que é isso aqui. Então, você ouvir uma história... Eu tive a sensação, vendo essa série, da minha avó me contando histórias. Acho que quando você faz... Eu vivi exatamente isso. Eu lembro da minha avó me contando histórias da Bíblia. Eu acho que foi isso, assim, uma coisa muito bem feita tecnicamente, mas afetivamente, coisa que chega em todo mundo. E outra coisa, acho que mostrou que é possível fazer sucesso sem apelações. E vocês fizeram isso. E é hoje. E é hoje o último capítulo. Meu Deus do céu. Vamos bater palma para vocês. Renata, Leonardo, Maria, Leandro, diretor, todo mundo está aqui. Para vocês, parabéns, gente, muito obrigado. É hoje, logo depois de Máscaras, você não pode perder o último capítulo de Rei Davi. Você vai se emocionar com certeza, vai chorar, tenho certeza que eles também, a gente também. E claro que amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa emoção aqui no Hoje em Dia. Gente, parabéns, muito obrigado pela presença, uma alegria ter vocês aqui mais uma vez. Obrigado.